Estamos reunidos para a realização da audiência pública relativa ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro do ano de 2017. Determino que seja lavrada a competente ata dos trabalhos e esclareço que a presente audiência foi convocada por força do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Convido os representantes do senhor chefe do Executivo a ocupar os seus lugares à mesa para iniciar os trabalhos. A senhora Lair Henrique Nogueira Leme, secretária municipal de Finanças. O senhor Ailton Batista de Oliveira, diretor da Controladoria Contábil da Prefeitura Municipal de Caçapava, e o secretário de Justiça, doutor Eric. Passo a palavra agora à senhora secretária de Finanças. Alô? Bom dia a todos. Agradeço a presença dos nossos secretários aqui presentes. E bom dia, senhor presidente de mesa. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. E começaremos, então, a apresentação conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o final do mês de fevereiro, é nossa obrigação estar apresentando os resultados das metas fiscais que estamos aqui exatamente no último dia de fevereiro, cumprindo essa obrigação. Esse demonstrativo é o senhor Ailton que deve fazer, e depois nós estaremos aqui finalizando com os quadros mais indicadores fiscais. Por favor, o senhor Ailton está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos dar início ao demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Receita, despesa e resultado primário. O resultado primário nada mais é do que a evidência da diferença entre a arrecadação realizada e a despesa realizada, sugerindo que se gaste apenas o que se arrecadou. O resultado primário, de outra forma, indica se os níveis de gastos dos entes do município, prefeitura, câmara, FUSAM e fundo de previdência são compatíveis com a sua arrecadação. Ou seja, se as receitas primárias arrecadadas suportam as despesas primárias realizadas. No exercício de 2017, referente ao terceiro quadrimestre, o município de Caçapava, compreendendo prefeitura, FUSAM, câmara, tiveram uma receita total de 223 milhões e 78 mil. E da mesma forma, uma despesa total de 215 milhões e 21 mil. Para efeito de cálculo do resultado primário, a metodologia que normatiza esse resultado pede que na receita se exclua os rendimentos de aplicação financeira e na despesa se exclua as despesas de amortização da dívida. Portanto, da despesa arrecadada de 223 milhões e 78 mil, deduzindo aplicações financeiras, as receitas não financeiras que vão entrar para o cálculo do resultado primário cai para 221 milhões e 944 mil. Da mesma forma, da despesa total, excluindo a amortização da dívida, os juros e encargos de 215 milhões e 21 mil, ela cai para 213 milhões e 680 mil. Num quadrinho abaixo, nós temos o resumo das receitas não financeiras e o resumo das despesas não financeiras. Os 221 mil
221 milhões 944 mil. Nós temos no quadrinho abaixo relacionado quanto coube para cada ente do município. A Prefeitura arrecadou 221 milhões 206 mil, o Fundo de Previdência 233 mil, a Fusan 503 mil, totalizando 221.944. A Fusan 36 milhões 854 mil e a Câmara 6 milhões 283 mil, totalizando 213 milhões 680 mil. Nota-se, pelo que já foi anunciado, que o município de Caçapava gastou menos do que arrecadou. Ele teve uma receita não financeira de 221 milhões 944 mil e uma despesa não financeira de 213 milhões 680 mil, resultando num resultado primário positivo na ordem de 8 milhões 264 mil. Portanto, podemos dizer com todo referente ao resultado primário. É o que eu tenho a informar aos senhores. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores para perguntas pertinentes a esse assunto que o professor Ayrton colocou. Peço a palavra para o senhor presidente. Palavra ao vereador Jean Vaca. Em relação a esses 8 milhões aqui, o senhor acabou de falar para a gente aí, ele está em caixa? Não, isso aqui não é financeiro. É apenas uma demonstração do que se arrecadou no ano e do que se pela Prefeitura, Fusan e Fundo de Previdência, e a despesa total realizada pela Prefeitura, Fusan, Câmara, Fundo de Previdência, mas não é financeiro, apenas uma demonstração do que se arrecadou e do que se gastou. Isso. Não é posição financeira. Tá? Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Podemos dar continuidade? Então podemos dar continuidade, senhor Ailton. Então vamos à tabela 2, que é demonstrativo de avaliação e cumprimento dos documentos fiscais, resultado nominal e dívida pública municipal. O resultado nominal é a variação da dívida do exercício anterior com a do quadrimestre hora demonstrado. Nós temos a posição na tabela 2, o saldo que passou de 2016 para 2017, a dívida consolidada de 55 milhões 176 e fechou no final do quadrimestre de 2017 com 34 milhões 188 mil. Dívida flutuante, resta a pagar processados, 15 milhões 783 mil, fechou com 17 milhões 351. O subtotal da posição em 31 de 12, 70 milhões 959 mil. E final do quadrimestre, encerramento do exercício 2017, 51 milhões 539. Esses valores para R$55 geral. Tem duas dívidas, saneamento do córrego de Mocinha e a pavimentação do bairro Panorama. O processo do córrego de Mocinha já pagou 151 parcelas, num total de 175. Faltam apenas 24 parcelas para ser pago. E pavimentação Panorama, de 240
meses para pagar, pagou 60, falta para liquidar o processo 180 parcelas. Em 2016 para 2017, passou um saldo de 711.325 mil. Em 2017, fechou com 517.310 reais. Pavimentação Panorama. Em 2016, o saldo para 2017, 2.522 mil, e fechou 2017 com 2.424 mil. No total de 3.233 mil, encerramos o exercício de 2017 com 2.942. Isso deve às amortizações realizadas nos meses de janeiro a dezembro do ano passado. Os precatórios, em 2016 apareceu um saldo de 21.961 mil, referente à dívida trabalhista de 1.388 e a processo da Serra do Palmital de 20.573. Em 2017, como o processo da dívida trabalhista estava suspenso pelo Tribunal de Justiça, não houve menção, não houve dívida em 2017. Da mesma forma, o processo da Serra do Palmital, como entrou em fase de negociação com a família, também não entrou. Vai entrar agora a partir de 2018. Então, o saldo passou para 2017 um saldo de 25.195 mil e fechou o ano de 2017 em 2.942 mil. A dívida da Fusan é a dívida compensada, a dívida referente a encargos não pagos que a Fusan procurou fazer os parcelamentos devidos junto aos credores. Em 2016, ela teve um total de 29.764 mil. Em 2017, 31.046. Tabela 2, a dívida consolidada de 55.176 se refere ao saldo de 2016 que passou para 2017 e 34.188 o saldo que passou de 2017 para 2018. Era o que eu tinha a dizer aos senhores, agora à disposição para qualquer dúvida. Que haja. Ficar franqueada a palavra aos senhores vereadores. Perguntas. A palavra vereador Marcelo Prado. Presidente, secretário, assessores, boa tarde, vereadores presentes, população, bom dia. Estou com uma dúvida aqui com relação à dívida confessada na tabela 3, que fala da Fusan sobre imposto de renda retido na fonte. Por que aumentou? O que seria essa? É a correção. Praticamente dobrou. De 2 milhões para 4 milhões? É, a correção que ela passou aqui, só da dívida imposto de renda retido na fonte. Sim, mas por que dobrou esse valor? Ah, isso aí eu teria que perguntar para a pessoa da Fusan, porque eles mandaram o relatório já corrigido. Não tem como, ninguém poderia me responder o motivo? Não veio ninguém da Fusan. Alô? O Celso deve estar aqui, daqui a pouco deve estar chegando. Ele tem todo o detalhamento que eu pedi para ele trazer, tudo que for referente da Fusan. Então, secretário, eu até vou fazer uma solicitação que nas próximas audiências, já que se fala a questão financeira da Fusan também faz parte da audiência, e que, pelo que eu estou entendendo, cabe a ele responder, ou ele tem maiores informações, que ele esteja presente. Sim, ele foi convidado. Para que não tenha essa situação, porque confesso para a senhora que eu não consigo entender o motivo de dobrar esse valor da dívida em um ano. Não, ele foi convidado, deve estar chegando a qualquer momento. Tá? Okay. Fique consignado em ata a solicitação do vereador Marcelo. Só para mais uma perguntinha rápida. Cheguei
caixa. Você arrecadou 223 milhões, Isso, números redondos. 221. E teve uma despesa de 215, correto? É, mas aí deduz a despesa não financeira, a 223 ela cai para 221, e 215 ela cai para 213. Isso. E esse volume, esse montante, esse É, valor é apenas que se arrecadou a mais, ele foi para onde? Não foi para lugar nenhum, apenas está demonstrando que se arrecadou X e se gastou Y. Sim, eu Marcelo, entendi. é o seguinte, a parte da arrecadação é a parte de entradas efetivas de todos os nossos rendimentos para o orçamento do ano, Tá. comparado com o que efetivamente ocorreu. Os gastos, despesa, idem. Só que na parte financeira existe uma defasagem demonstrativo. Porque daí tem que considerar Esse os quadro restos tá a onde? pagar, tem toda Esse quadro está onde, Ele secretário? deve estar mais à frente. Porque você vê depois. Você tem a posição do resto a pagar. E isso aí é considerado. Dia... Em conta. secretário de Justiça, né? Então, eu entendo, só que é uma demonstrativa avaliação do terceiro quadrimestre, que entra dia 31 de dezembro de 2017, ele se enquadra dentro do quadrimestre. A minha pergunta é, qual o valor que se encontrava em caixa na prefeitura nesse exato dia? Se existia uma superávit, se não, se tinha dinheiro suficiente para pagar as contas. Pelo que eu estou entendendo, porque pela tabela aqui, eu entendi a explicação da secretária, só que eu não consigo entender o que é realmente, se a prefeitura ela terminou o ano com dinheiro, com recurso ou não. Se simplesmente, porque aqui eu perguntei, então esse valor, esses 8 milhões são tá em, não está. Prefeitura da Fusão, da Milhões, claro. dando os restos.
Ninguém mais deseja fazer alguma pergunta ou não? Gostaria de fazer, bom dia a todos, mas como você disse, Laê, o Celso não está. Então é referente à Fusan, não adianta. Se você puder responder, é referente a qual item? Da dívida flutuante da Fusan. 7 milhões? É esse? 6 milhões e pouco. 6 milhões foi o que encerrou em 2016. 7 milhões que encerrado em 2017. Então, eu gostaria de saber essa dívida flutuante refere-se a quê? Restos a pagar se refere à compra de material ou serviços realizados. Então, ele está guardando a cronologia de pagamento, restos a pagar já está processado. O serviço foi realizado ou a mercadoria. Seja junto com que sim, Faço parte da próxima audiência pública da Finança. são dívidas já negociadas com o INSS, dívida com fundo de garantia, tudo isso que tem as sobras, né, das dívidas para pagamento futuro. nós sabemos disso. Mas Nós queremos saber detalhadamente valores, quanto de ação trabalhista, quanto de INSS, porque comenta-se muito e a gente não tem essa transparência. Ok. Bom dia, senhores secretários, servidores públicos aqui presentes, nobres vereadores. Eu só tenho uma dúvida aqui, secretária, com relação ao precatório da Serra do Palmital. A gente sabe que foi feito, né, uma composição com a outra parte. Esse ano foi pago alguma parcela referente a esse precatório? Foi. A primeira parcela foi paga em dezembro, nos últimos dias de dezembro de 2017. Foi a negociação com a família, foi assim, uma pequena parcela dentro de 2017. Tudo bem, era só essa dúvida que eu tinha. Muito obrigado. De novo franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais? Posso? Eu vou... Aqui a gente apresenta um quadro, mas é para ilustrar como é que foi as nossas receitas, né? Então, nós temos aqui de receita prevista 220 milhões, quando nós conseguimos arrecadar 222 milhões. Isso nos deu aproximadamente 1% a mais do que previsto. Em relação a 2016, isso significa na casa de 5,5% a mais em relação a 2016. A despesa de pessoal é um indicador assim, bastante questionado, é um indicador que a gente tem que estar muito atento,
porque tem os limites que nós não podemos estar ultrapassando. Então, quanto à despesa de pessoal, a gente toma, para chegar no percentual, receita líquida e os gastos com pessoal. O limite prudencial, ele está fixado em 51,3. Nós chegamos, em 2017, com um percentual de 51,18. Então, ele está muito próximo de 51,3. Então, temos uma despesa com pessoal de 113 milhões contra uma receita corrente líquida de 221 milhões. Esse é o indicador que é matemático. Temos que estar com uma visão sempre crescente de receita e controlar muito bem os gastos com o pessoal para não estourar esse percentual. Quanto ao administrativo de aplicação do ensino, é sabido que é obrigatório um mínimo de aplicação 25%. Despesas empenhadas no ano 2017 chegou-se a 25,82%. Então, contra uma receita de 162 milhões e uma despesa de aproximadamente 42 milhões. Outro índice bastante, que a gente tem que estar com bastante atenção é quanto à saúde. A receita arrecadada 159 milhões contra um percentual mínimo de aplicação de 15%. Nosso caso, como nós temos a fusão incorporada, esse percentual chega a ser 32,7%. Então, aí mostra realmente quanto é importante a arrecadação estar crescente, porque só na consideração a saúde e a educação foram 32% mais 25%, que é uma fatia bastante grande perto dos demais compromissos que a gente tem. Com isso, a gente encerra o demonstrativo que eu tinha para passar e fica à disposição para qualquer questionamento que possa ter gerado dúvida. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores sobre o assunto pertinente que a secretária colocou agora. Ninguém? Todo mundo ok? Então tá bom. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu agradeço a presença do representante do Executivo, senhores secretários, que estão presentes, e todos os presentes, e declaro presente a audiência encerrada. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos.